Boa noite, moçada, tudo bem? Deixa eu dar um oi para vocês aqui. Ó o João, fala João, tudo bem? Boa noite, tá me ouvindo? Ó o João com joinha. E aí? Nick, Ricardo. Ó o pessoal do MG não falha uma, hein? Que beleza. Gente, hoje eu tô num outro ambiente aqui, boa noite. Então, vocês me desculpem aí qualquer eventual falhazinha técnica, tá? Osmar, gente, hoje nós vamos bater um papo com o Aldir Passarinho. Faz muito tempo que eu quero fazer esse bate-papo com ele, porque eu acho que faz todo sentido a gente da federação conversar, né, com as pessoas que estão há bastante tempo já na estrada. E o Aldir tem muita coisa para falar. Ó o Silvio, boa noite, capitão, tudo bem? Se preparem. Semana que vem é a gente que vai bater um papo. Gente, o som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal? Como é que tá? Imagem tá legal? Silvio, joinha. É isso aí. Elô. E vamos em frente. Pessoal do MG, Ângelo. Tá bom o som? Tá bom o áudio? Não tá dando eco? Eu tô com a sensação que tá dando eco. Bragaia, tá beleza. Fernando Marques, oi Fernando, tudo bem? Vinícius, fala Vini. Mandei um áudio pro Vinícius agora, falei, Vinícius, vou atrasar, segura lá. Aí deu tudo certo, conseguimos entrar no horário. É isso aí, a quarentena, como é que estamos de quarentena? Quarentena não acaba, né, gente? Que situação. Também tá bom o áudio, obrigado. Nath Passarinho, imagino que você é alguma coisa do Aldir, lógico, né? Se apresente aqui para nós. Fernando Marques, está bom, som legal, que bom, autoclássicos. E aí, gente, tudo bem? Mazinho, solidariedade pro pessoal aí, Santa Catarina, da região sul do país, que sofreu forte, parece, com o tempo aí, né? Com vendaval, chuva, uma coisa terrível. Espero que estejam todos bem por aí. Ó, o Aldir tá aí já. Fernando Marques, filha do Aldir, legal. Aldir, na hora que você quiser, manda um convite aqui que eu tô à disposição já, tô te esperando. Gente, o pessoal me perguntou da música, falou, que música que você vai colocar semana que vem e tal, você quer? Falou, eu vou dar uma segurada na música, na verdade, nas músicas, porque tem a questão dos direitos autorais, então a gente não pode ficar tocando música, porque senão envolve ECAD, por isso que hoje está em silêncio. Eu tô sentindo falta também. Visualizar, transmitir ao vivo. Júnior, vamos lá. Foi feia a coisa por todo o estado aqui em Criciúma, um pouco menos complicado. Foi feio, eu fiquei assustado. Olha ele aí. Salve. E aí, Aldir? Deixa eu me Tudo ajeitar. bem? Tudo em Tá ordem? bom? Tudo, graças a Deus. Tudo Tá bem. bom. Aproveitando, um abraço para o pessoal de Santa Catarina. Foi Foi um desastre ontem, né? uma coisa horrível. Eu tava vendo as Uma imagens pena, uma lá. pena. Tava vendo as imagens, eu fiquei Mais um. chocado. Fiquei chocado. Mais um. Além do drama que já se está vivendo, né? Ainda mais um aí É. localmente, mas com muito Nada, estrago, nada, perda de vidas. Nossa nada, solidariedade. nada é tão ruim que não possa ficar pior aqui, né? É. Infelizmente. Infelizmente. Vai, amigo. Aldir, vamos falar de coisa boa. Me conta, onde é que você está? Vamos começar com as Bom, devidas apresentações. Bom, eu sou carioca, moro em Brasília, né, já há muitos anos, desde 79. Tinha morado aqui um período de 64 até 67, quando era menino. Uhum. Gosto muito da cidade, a minha cidade do coração. Mas foi meio que a minha história aí com o antigo mobilismo foi nas duas cidades, né? Começou lá, veio para cá. Você está em Brasília desde quando? Você falou desde 79? Eu morei aqui 2 anos, quando eu era menino, de 64 a 67. Tem muitos anos, muitos anos. Minhas filhas nasceram aqui, então formei toda a minha vida aqui.
parte profissional no Rio e depois aqui. Mas há muitos anos que eu adotei essa cidade. Legal, legal, legal. Então é isso aí, você está em Brasília. Você já falou que teve parte da sua história de Luísa começou no Rio de Janeiro, aí aquela perguntinha clássica que a gente começa o nosso bate-bola. Em que momento que você sentiu que tinha ferrugem com gasolina correndo nas veias junto com sangue? Como é que foi essa descoberta? Na verdade, acho que como todo garoto, né, comecei a brincar com o carrinho, depois veio o Autorama, né, daí acho que a primeira vinculação com o carro se movimentando, né, na época, meu pai até comprou carro mais tarde, mas eu tinha o Autorama e as Corvette, daí porque eu gosto particularmente de Corvette. Os primeiros carrinhos do Autorama da Estrela eram Corvette, né, ainda com sistema de rosca sem fim. Assistia corridas, tanto no Rio como em Brasília. As corridas não tinha nem autódromo no Rio, era na Barra da Tijuca, né? O carro derrapava em cima da gente. E depois me mudei para Brasília em 64 e o primeiro contato mesmo foi uma tentativa que deu errado, mas que começou relativamente bem, porque eu comprei uma coisa muito exótica. O meu primeiro carro foi um Brasinca. Você teve um não é Irapuru? nada comum, né? 4200 GT, você teve um carro desse? Tive Que um bacana. 4200 GT 66, mas na década de 70 não tinha nenhuma, ainda muito embrionário, né? Antigo mobilismo, no Rio de Janeiro, Brasília então não tinha nada. Eu comprei esse carro e o carro dava naturalmente uma série de problemas. Eu não tinha a mentalidade do antigo mobilismo. Daí, quer dizer, eu entrei com o pé direito por causa do carro, um bom carro, mas saí com o pé esquerdo, porque no final me desfiz dele e toda a experiência com ele foi. Deixa eu me não foi situar no boa. tempo aqui. Em que ano que você teve esse Brasinca? Quando que foi essa época? 77. Ele era um carro seminovo, por assim dizer. Relativamente. Tinha ali uns 10 11 anos, anos, mais ou menos. Isso. Mas muito malhado, né? Estava muito malhado. Ele já tinha sido mastigadinho já. Já estava bem malhado, malhado de uso mesmo. As pessoas. É interessante, porque, embora 66, né, realmente você tem razão, 11 anos naquela época, não tão idoso assim, né? Mas ele estava muito que nessa acabadinho. época ele era um carro que, sei lá, devia, para as pessoas assim como nós que gostam, desperta interesse, lógico. Mas para o público ilegal era aquele carro que deu errado. Que deu errado, uma difícil marca que dirigir, morreu, difícil, caro, aí ruim. bebia gasolina, as pessoas tinham essa mentalidade também só ainda aí, claro, isso é louvável, mas não é exatamente o que nos move, né? A pretensão de você ter alguma coisa econômica em termos de gasolina. Mas ele estava muito abandonado. E eu não entendia nada de antigo mobilismo, quer dizer, eu gostava de carro, conhecia o Brasinca, na verdade eu estava procurando um Puma DKV, dei de cara com um anúncio, nos classificados do Jornal do Brasil e comprei o carro. Legal. E depois o carro veio para Brasília, mas eu não consegui restaurar, ele teve um acidente, e enfim, foi parar em mãos melhores. Quem comprou foi o Felipe, do nosso clube, né? O Felipe Sanches, que é um grande restaurador. Ele comprou, em uma semana ele já tinha arrumado a tripla SU do carro, restaurou o carro, ficou muito bom, fez uma decoração interessante. É um carro amarelo que eu acho que está numa coleção do Norte, está no Nordeste, aliás, Nordeste, está acho que em Pernambuco, numa boa coleção de automóveis nacionais em Pernambuco. Bacana. Mas assim foi. Aí realmente. Se o Songa estiver por aí, ele fala pra gente qual que é o número do chassi do carro. Ele era um 66. E ele. Acho que era 34 o chassi. O chassi acho que era número 34, se eu bem recordo. Aí depois, só em 97, que eu realmente voltei a pensar nisso, embora acompanhando automobilismo e carros antigos, mas aí sim, eu fiz uma entrada séria porque eu me filiei ao clube.
E eu acho que é fundamental você Veteran. socializar, né? O Do Veteran de Veteran de Brasília. Brasília. Aliás, mandar um Veteran de abração Brasília. para todo mundo aí. Eu tive ano passado, É, me senti mais que em casa. O Jorge, o pessoal aí é é, sensacional. A gente fez um evento em parceria, foi muito legal. Tive a oportunidade de visitar a sede de vocês. Aliás, vocês têm um espaço como poucos clubes têm, um lugar super privilegiado. muito Minha agradável, um lugar oficina, eu vi, histórico de eu vi a Brasília. Lorena lá, a Lorena fica quietinha num cantinho ali, muito Fica ali bacana, no nosso muito museu. Nós temos um legal. pequeno museu e os carros dos colecionadores e ele está lá. Mas aí em 97 eu estava no Rio e comprei aí sim o primeiro carro, que foi uma BMW 3.0 CSL, CSI, aliás. Ela estava com carburada, mas ela era injetada. E era um carro que estava abandonadinho, naquela época ninguém também considerava muito aquele tipo de automóvel, e era uma coupé muito boa assim, em termos de design, né? Carman. Maravilhosa, E aí eu ali segui e desde então assim fiquei. Nunca mais deixei, frequento o clube, participo, gosto muito, fiz bons amigos. Então, um abraço, aliás, para todos, lá em Brasília e fora de Brasília. Então, foi alguma coisa que entrou na veia e ficou ficou. para sempre. Aldir, então 97 você considera que é o seu ano de entrada de fato De no entrada, é automobilismo verdade. com uma 3.0 CSI no Veteran de Brasília. E você chegou de sócio, como é que foi seu envolvimento com o Mas é clube? interessante, Fala um pouco da sua o clube, relação com o antigo, porque assim, que você gosta de carro é fato já, comprar o Brasil tá lá atrás, essa história toda. Mas como é que começou o seu envolvimento com o movimento dos carros antigos? São os clubes, os eventos, aquela coisa é, toda, diretoria. na verdade, quando eu entrei, eu pensei também em alguma coisa institucional, quer dizer, não apenas você ter o automóvel, você, claro, viver um ambiente que gira em torno disso, porque o carro, na verdade, é o elemento de atração, galvanizador, mas é fundamental no automobilismo essa integração social. Aliás, que as lives estão conseguindo com muita felicidade, né? Nesse momento difícil que o país está passando. Parabéns aí pela iniciativa e pela condução. Mas Obrigado. eu ingressei no clube com esse espírito. E também o aspecto institucional, quer dizer, você cravar o antigo mobilismo no cenário nacional e mostrar em todos os meios a importância que ele tem pelo aspecto cultural, histórico. Então, eu participei muito ativamente do clube desde então, integrando o conselho. Logo em 99, uma coisa assim, eu participo do conselho desde então. Do Veteran de Brasília e fiz ótimas amizades, né? E é interessante que Brasília é uma cidade que hoje muito menos, que ela é muito grande, mas na época era mais sectária e em função das profissões, né? Cada profissão você tinha o seu clube específico. Brasília tem clubes voltados para determinados segmentos, né? Aeronáutica, Exército, Marinha, clube dos advogados e por aí vai. E era uma oportunidade de conhecer gente muito diferente e todo mundo com o mesmo gosto. Então foi excelente para mim. Foi excelente, foi uma grande oportunidade. Em relação a eventos, aí você começa a frequentar os eventos, Lindóia, Araxá e outros eventos que tem. Nós temos o Centro-Oeste aqui de 2 em 2 anos, agora de 3 em 3, né? Porque Mato Grosso entrou também no nosso calendário. Nós temos uma dificuldade que é a distância, né? O Brasil é grande, o Centro-Oeste Mas vocês têm um forma acervo, vocês têm um longe. acervo aí do Centro-Oeste muito bom também, né, Aldir? Dá para tocar com Temos. excelente evento em alto nível, né? Tem um bom acervo e até um tempo atrás, não mais como era, mas chegou a haver uma época, de 30 Interlagos em Brasília. Brasília tinha, acho que, um dos maiores acervos de Todos, Interlagos do país, né? todos, E todos. particularmente,
E Quase, né? Lógico, era uma força, impressionante. Você é chegou a ter muito carro. 30, acho que o auge foi isso. Tinha a oficina de restauração do Vetter, uma vez eu contei 7 Interlagos, parecia uma revendedora Willys da década de 60. Coisa 7 ao legal. mesmo tempo fazendo serviços. Né? Interlagos, aliás, gosta de oficina, então tinham 7 Que simultaneamente. maldade. O mostardeiro, Valdir, mostardeiro não pode pessoal, escutar isso. não, mas meu, a gente brinca, mas a gente tem um carinho especial por todos os caras, mas não dá pra perder a Claro, claro. piada, né? Não Sem dá dúvida. pra. Eu era torcedor da Willis. Eu sou de um tempo em que eu não acompanhava muito futebol, mas Você não era da turma eu era. da DKV, da Não, equipe eu torcia VMAG? pela Willis. Eu torcia pela Era o Willis, Willis? e particularmente pelo Birge Clemente, que eu usava óculos, então ele dirigia com óculos, pilotava com óculos, então eu me senti identificado. Depois tive o prazer de conhecer o Birge anos depois Que por conta do do Interlagos. carro antigo, e por conta do carro antigo, né? Então, Ô, mas Aldir, o pessoal tá entrando aí, ó, tá mandando um abraço para você. Não sei se você tá acompanhando nos comentários aí, ó, o Suga, presidente Altair Suga, Manuel chegou. Deixa eu correr de volta aqui, ó, o Antônio Dória tá aí. O Suga tá falando que você é um grande incentivador dos carros nacionais. Tá falando que aí tem a memória, né, a memória Candanga, que é lá o espaço que a gente falou, onde tem o clube. Sérgio Massa tá aí, boa noite pro Sérgio, tudo. Padilha. Doutor Altair, galera, tá tudo aí. Gente, se passou alguém batido, boa noite a todos, né? Ó, pegando esse Meu boa gancho. noite também. O Suga é o responsável por eu estar na federação, né? E aí A culpa é dele? A culpa é e dele? com o empurrão do A culpa é Fernando dele. Marques também, outro grande amigo. Fernando Marques está aí E o também, boa noite. presidente Altair, manteve no cargo, né? Quando houve a mudança de gestão. Sou muito grato, a turma do Sul, aliás, é excelente. Legal. Dona Edith está aí, ó, o Suga está falando que a Dona Edith está Olha, assistindo. dona Edith, Então, para ela um beijo companheira de tantas especial. jornadas, né? É Companheira isso de tantas aí. jornadas de todo mundo, é a alma Ela do é maravilhosa. ciclomobilismo. É isso aí. Família Passarinho, família Pássaro, ó. Ah, A é. Nath, Então, sua filha, né? Família Pássaro assistindo aqui também. eu fiquei com Pô, medo de você ter tá você pouca. tá com fã-clube? Você tá com fã-clube, é isso? Eu fiquei com medo de não ter audiência, eu digo, tem que ter uns 3 ou 4, pelo menos. É tipo aquela urna eleitoral, né? Que o sujeito vai apurar, nem a urna onde o pessoal da família vota tem voto para eles. Eu procurei me Verdade. Nem a garantir. mãe, né? Ameacei as filhas de deserção se não me assistissem, então eu. Testamento em cima da Testamento, mesa, né? É agora, exatamente. viu? Mas elas são boazinhas e minha esposa também deve estar assistindo. Bacana, bacana. Aldir, vamos pegar esse gancho que o Suga deixou aí, a sua predileção pelos nacionais. Pelo que você falou, pô, Brasil Irapuru, Malzone, depois o Willys, ou seja, a CSI, só carro esportivo, só coupé, com essa pegada europeia, né? São carros com uma dinâmica diferente. É disso que você gosta? Essa é a sua linha? Não, Eu sei que você curte também os esportivos nacionais, os fora de série. eu na Como é que é verdade, a sua linha? na verdade, eu sou bem eclético. Quer dizer, não tenho muita coisa, mas eu tenho carro importado, e eu sei que você gosta de Mustang, eu também, eu tenho um lá, Tem um aí? tenho o Mustang também, é o grande carro, e os nacionais, eu acho que é alguma coisa muito importante da gente falar deles, principalmente os fora de série. Eu acho que é algo que compete a nós da federação e nós dos clubes, eu acho que incentivarmos isso de uma forma muito mais veemente a cada momento. Nós temos que insistir nisso e sempre lembrar deles, porque a coisa foi bem heróica, né? Nós sabemos que eles foram desenvolvidos na década de 60 e 70, 80, havia proibição de importação, eles foram extintos em importação em 1990, né? Os carros
o Toyota Passeio. Foram os dois carros Sim. que chegaram no Brasil logo no início da importação, em 91. O Prelude foi um pouco depois, né? Também era um carro mais sofisticado. Mas esses dois, eles foram oferecidos a um preço baixo, né? O dólar na base do 1 por 1, e tinham todos os Sim. requintes, era uma grande novidade. E aí os que ainda sobreviviam, o caso do Miura, por exemplo, eles não conseguiram aguentar. Mas durante todos esses anos, eles eram a nossa opção, e de uma ousadia extraordinária, né? O Puma, ele se consolidou, era um design belíssimo, né? Com alguma inspiração em um dos modelos de Ferrari, né? Alguma Então, inspiração nisso. muita inspiração, eu Muita diria, né? Ali. inspiração do. E eles fizeram até não tantas alterações assim, né? Eles tiveram uma grande alteração que foi de chassi, né? Do Tubarão para o modelo 76, né? Que alargou um pouco, passou a usar chassi de Brasília, né? Mas o Miura, por exemplo, é um carro que eu nunca tive Miura, mas eu admiro muito a audácia, a ousadia. Eles mudavam de carro a cada praticamente 2 anos, né? Foram 8 ou 9 modelos de Miura, E a todos Miura, assim a criativos. Miura colocava, ela colocava a tecnologia embarcada de uma maneira que ela tinha que desenvolver tudo aquilo. Né? Comando de Hoje a voz, gente, exatamente, a abertura de porta por controle, eu já tive a oportunidade de ver uma Miura, andar numa Miura muito nova, com baixinha quilometragem. O controle que abre a porta é um controle daquele de portão, aquele controle antigo, não sei sim, se você se lembra, sei. marrom, Sei. marrom com dois botões. Aquilo era o controle que abria a porta da Miura, ou seja, tecnologia própria, né? Isso. É Não, uma coisa desenvolvida em casa mesmo, assim, né? a direção, você movimentava a direção, tinha uma iluminação toda diferente. E depois eles foram Sim, arrojados, até aquela iluminação periférica do carro, né? Por fora, o carro sim, andava iluminado com um neon em volta. Eles foram muito criativos e com uma limitação técnica, né? De motorização, de chassi muito grande, né? O Miura e outros carros tiveram que lidar com isso. Teve a proposta também do Santa Matilde, que foi muito interessante, né? Fizeram um chassi mesmo só para ele, sim. vindo de uma fábrica de vagões. A A Santa, Puma a lançou o Santa Chevrolet, Matilde também tem a Santa Matilde tem uma qualidade de construção muito boa, mas muito porque boa era mesmo. integrado, feito Bem, para ele, né? bem acima da média do que se via no mercado. São empresas realmente que não tinha o que você disse, né? Importação fechada, para inovar você tem que pegar o que tinha em É. casa, né? O que as fábricas ofereciam, tanto que a base da maioria, se não Volks, Chevrolet, e colocar realmente a cabeça a funcionar. Eu acho que foi uma época muito boa da indústria nacional, não foi, Foi. Odir? Não, foi muito Muito feliz criativa, né? Muito quer dizer, com feliz. limitação, as pessoas voavam mesmo e construíam ali com todas as dificuldades. Você tem carros muito bonitos, a gente podia citar tantos, né? O Bianco, por exemplo, do Tony Bianco, é um espetáculo o carro tem um design lindo. Então, aí faros, enfim, você tem Vai muitos e embora. muitos carros que você, Vila GT, e uns assim com uma série limitada, caso do Lorena também fizeram 20 e poucos. Então, eu acho que isso, esses fora de série, eu tenho a impressão que esses fora de série, se fossem nos Estados Unidos, eles teriam um destaque assim muito grande. E eu Com acho que no certeza. Brasil nós devemos prestigiar esses carros, porque eles foram, à medida em que vieram as novidades, eles foram sendo afastados dos grandes centros, muito modificados, porque fibra de vidro é fácil você modificar, né? Então as pessoas resolveram ser criativas, alterando carros que tinham já um design bonito e foram inventando. É, e a restauração é cara, poucas peças, Sim. é um pupurri de peças, né? O carro tem peças próprias Odir, e 4 ou se 5 carros. se a gente deixar se despir da síndrome de vira-lata, que as pessoas infelizmente têm, algumas, né, têm esse olhar com esses carros nacionais e esse período É da verdade. indústria, não é difícil traçar um paralelo com algumas dessas indústrias com a história da Lotus, por exemplo. Ah, sem dúvida. Não é?
Fala da Lotus. A Lotus era um fabricante que usava a suspensão de um, direção do outro, motor do outro, desenvolveu um chassi, né? Ela fez essa junção de todas essas peças com muita maestria. O Corinthians era um cara muito bom, né? Sabia acertar os carros, mas não é nada diferente da história dos nossos carros. Não, é Então, verdade. isso leva nisso que você falou. Se fosse no outro país, a história desses automóveis, dessas marcas, desses fabricantes, muito provavelmente seria outra, né? Sem O dúvida. reconhecimento, a própria evolução dos carros teria sido outra, eu acho. Mas não é muito distante disso, não. E a Lotus, ela acabou conquistando um respeito muito grande em função da competição, né? Quer dizer, Né? à medida que eles foram desenvolvendo motores e aprimorando os motores, aí ela ganhou um respeito muito grande e virou uma marca com um peso maior. Mas ela Sim. começou assim, e a própria produção de todos os automóveis A até Lotus, hoje, a né? A Lotus, a Velis, Lotus usa, etc., são a Lotus usa restritas. motor Toyota até hoje. É, é verdade. Ela teve um motor próprio, foi uma epopeia na fábrica, foi uma insistência, porque entendia que precisava ter um motor próprio para ser considerado, né, um grande fabricante. Mas ela usa motor de terceiro até hoje e tá É lá verdade. super bem. Dá uma Escuta, refinada em alguns pontos. ela faz aquilo que ela sabe fazer. E a Federação Brasileira? Como é que começou a sua história da federação? Você já falou que a culpa é do Suga, que a culpa é A toda culpa, dele. a responsabilidade foi do Suga. Não, Responsabilidade foi do Suga. o Suga é um grande amigo e aí uma coisa boa do antigo mobilismo é essa, né? O Suga, um certo dia eu chego lá no clube e tá lá o Suga. E nessa época também chegou, mais ou menos na mesma época, o Tinoco vindo do Rio. O que mostra que você acaba sendo recebido, você pode não ser conhecido na cidade, mas você já encontra um meio que te recebe muito bem. Isso acho que acontece em todos os lugares do Brasil e até mundialmente, né? Você tem um lugar onde você é acolhido. E o Suga veio morar em Brasília durante algum tempo, né, a bordo do seu Pontiac Firebird 74, que ele usava no dia a dia. Presente de E, faculdade esse carro dele. Esse carro é famoso. e o Suga é um sujeito extremamente carismático, né? Conhecia tudo, conectado com todos, e agregou demais aqui, quer dizer, ajudou também o Veteran a se exteriorizar de uma forma maior. E tempos depois, então, ele me chamou para o conselho, né? E que eu aceitei com muita honra. Fernando também teve o endosso do Fernando Marques e depois o Altair me manteve nessa gestão, que também é Legal, uma honra ter sido endossado por uma pessoa tão expressiva do antigo mobilismo. legal, legal. E como é que você vê o trabalho da federação hoje? Falando agora como conselheiro, lógico. Como é que você vê a federação? Quando eu digo federação, obviamente que eu estou querendo dizer de tudo isso que envolve a Federação Brasileira, né? Essa explosão dos últimos anos para cá. Na minha opinião, nos últimos 10 anos, o Brasil sofreu uma explosão mesmo, né, de pessoas descobrindo o automóvel antigo, o antigo mobilismo. Os eventos cresceram, né? Agora, obviamente, a gente está com a coisa um pouco mais parada, mas teve uma explosão de eventos de 2010 para cá, de 2012 para cá, uma coisa absurda. Quantidade de clubes, as tribos, pessoal se organizando por marca, por modelo, e evento quase todo final de semana, passeio. O cenário mudou muito, né, nos últimos Sem anos. dúvida. Tem, assim, de uma coisa muito forte, eu acho. Como é que você entende tudo isso? Como é que você vê o papel da federação nessa super massificação do automóvel antigo? Eu acho que realmente o papel da federação ele se torna a cada ano cada vez mais importante e necessário. E você tem questões que vinculadas diretamente a, ao que se mostra em termos de eventos, de exposição e de preservação, e você tem o papel institucional da federação
em relação a temas que são caros ao antigo mobilismo, por tudo que ele representa, e que, sem dúvida nenhuma, você tem que ter uma liderança nacional em relação a isso. Com Sim. a colaboração preciosa de cada uma das organizações, dos clubes, associações, enfim, seja qual for a forma, alguns são o CIP, como o nosso Veteran de Brasília hoje é o MOCIP, tenho a impressão que o de Minas também, acredito que mais alguns outros, o que te permite uma facilidade maior de contato, de reconhecimento quando você lida com os órgãos públicos, mas eu acho que a federação tem um papel essencial. Não é fácil, né? Não é fácil, porque nada é homogêneo, né? É muito heterogêneo e como é um país continental, você também tem características próprias de cada região. E você tem, claro, seres humanos atrás disso tudo. Então, é muito difícil você harmonizar. É um desafio, mas é uma necessidade que deve, na medida do possível, ser compreendida até por aqueles que, eventualmente, são contrariados numa ou outra expectativa. Isso também acontece e isso é natural, isso é democrático, ninguém pensa necessariamente igual, mas é um papel muito importante, inclusive em relação a tudo que se refere a antigo mobilismo, porque se você deixar as ideias que acontecem na esfera pública, elas, às vezes, elas são contundentemente contrárias ao que se tem agora. E as pessoas não... A placa de coleção, por exemplo, muito mais do que agregar valor, o sentido dela não era esse. O sentido dela é de preservação e poder haver um respeito à característica de um veículo antigo, que não poderia usar cinto de segurança nem airbag. Então, é para isso que ela nasceu. E explicar isso foi muito difícil e manter isso também. Né? Isso é só um dos vários exemplos. Você falou agora, por exemplo, sobre a placa de coleção, né, que o pessoal chamava de placa preta, agora não é mais preta. E você tocou num ponto que eu acho que poucas pessoas entendem exatamente o sentido dela existir. Né? Agregar valor, a cor da placa não faz a menor diferença no valor do carro. O carro não é melhor ou pior, mais ou menos, se ele tem uma placa preta ou não. Eu conheço inúmeras coleções e proprietários, eu acho que você também, todo o pessoal que está assistindo a gente aí também, com carros ótimos que não tem placa preta, porque a pessoa simplesmente não se importa com isso. Então, realmente não faz sentido. A manutenção dos direitos e da originalidade do carro é que é importante, né? Claro. Isso foi assegurado agora com a mudança, com a questão da placa do Mercosul, o país, aquela história toda que é o único país que tem legislação específica para isso, conseguiu a manutenção, né, da placa de coleção. Mudou a cor da placa? Mudou. Né? Ficou menos charmosa? Talvez, né? Mas os direitos estão ali assegurados, né? Isso é que importa. Você ter o veículo de coleção configurado na identidade e, com isso, te permite uma compreensão também maior das autoridades quanto a você poder circular sem alguns itens de segurança. O carro não tem 2 retrovisores, né? Isso começou depois de... E muito depois até, por exemplo, nos Estados Unidos, começou ainda no final da década de 60, 2 retrovisores. Aqui foi bem depois, mas aquilo é essencial, importante quando você tira um, realmente faz falta. Mas é do carro, vai fazer o quê? Não tinha. Não tem jeito. A Ford, quando lançou o Galaxy em fevereiro de 67, ele não tinha retrovisor de nenhum dos dois lados. Você ia na concessionária buscar o carro, aí o vendedor te oferecia, falou assim, o senhor não quer colocar um espelho retrovisor? É um acessório que a gente tem com um carro, né, de quase 6 metros por 2, eu acho que faz algum sentido você colocar um espelhinho aqui do lado. Ó. Mas ele não tinha, ele saía de fábrica sem espelho retrovisor. Sem espelho, entendeu? Sem espelho retrovisor. E hoje, quando você olha assim, se o carro não está com retrovisor, eu já dirigi uma vez, que
por alguma razão ele estava sem retrovisor. Você olha e você pensa que não tem ninguém atrás, que simplesmente você não vê. Então você imagina aquele A Lorena, por exemplo, o retrovisor dela é no paralama, é no meio do paralama, lá no carro. Quer dizer, você não regula aquilo. Você regula, estilo os carros japoneses, assim? É lá no meio do paralama. É um retrovisor foi no paralama. Quer dizer, você não alcança o paralama de onde você está, da posição de dirigir. Não. Então, você tem que respeitar aquilo. É assim que é, né? Legal, então, legal. Aldir, e os eventos? Como é que são os eventos aí na região? Fala um pouco do cenário. Você está na capital, a gente já bateu um papo com o Fernando também, deu as opiniões deles. Como é que você enxerga os eventos de carros antigos que acontecem aí? Como é que esse novo momento do antigo mobilismo, como é que isso tem acontecido aí em Brasília? Você tem acompanhado isso? Esse pessoal novo, essas tribos novas que vêm chegando? Eu sou cruzamento com os mais antigos? Eu, na verdade, eu sou muito aberto às diversas tribos. Eu confesso que até lá atrás eu podia ter uma posição até pessoal assim mais restritiva em relação a determinadas alterações. Hoje eu mudei minha cabeça, eu sou muito aberto. Eu acho que um desafio da federação e dos clubes, pelo menos isso acontece no nosso, eu acredito que talvez não aconteça tanto no Sul, mas é você trazer gente nova para o antigo mobilismo, porque a gente vai envelhecendo e você não tem uma substituição por uma razão, acho que até muito simples, é que a mobilidade urbana ficou diferente, a conquista do automóvel hoje não é tão representativa como foi na nossa época. Você ter o primeiro carro, aquilo ali era até os 18 anos e 18 anos em diante. Aquilo ali a carteira de motorista era alguma coisa que mudava a sua vida radicalmente. Era uma virada de página tremenda, né? Hoje você tem gente com 25 anos que tem condição social boa e que não tem carteira. O sujeito anda de Uber e ponto. Eu conheço gente aí. Porque as conquistas foram diferentes, né? No tempo do meu bisavô era geladeira a gás. No tempo do meu pai era televisão. Depois veio o automóvel. Depois, uma outra geração é celular. E assim vai, né? Depois o laptop. E por aí vamos em frente. Então, a dificuldade é você trazer. E se você abre o leque para clubes de marca, com todas as variantes que tem, às vezes o sujeito faz alterações naquela marca, ainda que a marca seja recente, a pessoa também altera, mas eu prefiro que as pessoas realmente venham conviver conosco em clubes de marca, em hotes, eu respeito, até porque eu acho que, claro que existem algumas coisas, algumas aberrações, mas de modo geral, os hotes, eles salvam alguma coisa que seria irrecuperável. Tem muito carro que só era uma carcaça, não tem mais jeito, e o sujeito vai lá e transforma aquilo numa coisa bonita, que anda, que encanta. Então, eu acho que, para mim, todo mundo é muito bem-vindo. Para mim, todo mundo é muito bem-vindo, cada um do seu segmento, mas todo mundo muito bem-vindo. O Aldir, um amigo uma vez me disse assim, ele tinha um carro relativamente raro, e eu falei, cara, você fez um hot do carro. Eu falei, você vai sair na rua, você vai apanhar, o pessoal vai te pegar de pau, aí você vai... O que você fez é uma coisa séria, né? Ele falou assim, Parra, vou te mostrar a foto desse carro. Um dia que eu encontrei ele, o carro era nada. Aí ele falou assim, eu tinha esse carro, não sou eu não, falou assim, esse carro tinha duas opções na vida dele. Ou ele virava esse hot e ficou um carro muito bem feito, de muito bom gosto, muito critério. Ele falou assim, ou virava esse hot, ou ele ia virar prego, arame. Ele falou assim, sucata. Ele falou assim, virou hot. Eu falei, cara, eu encaixou exatamente o que você falou. Então, às vezes a gente, né, fica, pai, o cara
torce o nariz, a gente fica muito com a cabeça às vezes fechada, uma visão fechada das coisas, né? Automóvel antigo é muito mais do que só o que a Claro. gente tem na garagem, só do carro, do nosso carro original. É muito mais do que isso, É, né? Tem tanta coisa legal para a gente curtir com quatro rodas, com duas rodas, com três rodas, entendeu? sem dúvida. Pode ficar com essa limitaçãozinha, sabe? Ó, mandar um abração ao pessoal que tá chegando aí, ó, Marcelo Paulino, Guilherme Marques, Tá, que tá. tá dando risada do que é, não entendi, hein? Augusto Mosca tá aí, o Ariel Teixeira agora há pouco falou um oi para todo mundo. O pessoal tá mandando, todo mundo mandando um abraço aí hoje. As Tá meninas todo mundo também, o estão Mosca. aí também, viu? É. Pode mantê-las no testamento por enquanto. Tá certo. Não, sem dúvida. Por enquanto São elas estão no incentivadoras, testamento. elas são incentivadoras também, minha mulher também. Então, nesse ponto eu tô Bacana, tranquilo. Fica bacana. apertada ali a garagem, mas todo mundo tolera e tem paciência com o pai e Legal, e que com, legal. com o marido. Mas eu acho que é isso. Então, esse grupo todo, ele agrega muito, ele traz gente nova e ele dá oxigênio. E em Sim, relação aos eventos, você assiste isso, né? Você tem sim, espaços e os espaços são colocados em função, claro, da natureza de cada veículo e você, com isso, você dá espaço, dá oportunidade para todo mundo expor e conviver, que eu acho que é o grande ativo, né, do antigo mobilismo, é isso, é você poder socializar. sim. Os eventos, Parra, que você me Eu, perguntou, eu ia te eu perguntar dos gostaria. eventos. É, eu, os eventos aqui no Centro-Oeste, eles acabam um pouco prejudicados pela distância, né? Quer dizer, a gente gostaria que tivesse mais integração, mas são 1.000 quilômetros até São Paulo, capital, 1.180, quase 1.200 até o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 750. Então, nós temos o Clube Irmão, que é o Cevago, de Goiás, nós temos algumas agremiações, Rio Verde tem, nós temos aqui em Brasília o clube do Dodge, do Mopar, né? Sim. Dodge não, Mopar, estou cometendo aqui já o pessoal. Não é só Dodge, Você não. excluiu Não a é só turma, Dodge, é. eu Você excluí, excluiu, eu excluí. Tessoto, Mopar, você escolheu Mopar, metade da Dessanto, turma. livre. Eu fiz o, né? E o Mopar, que é um clube ótimo, a turma é preciosa, os carros são excelentes, eles são animados, fazem um evento muito bom aqui, que é geralmente em maio, esse ano, claro, não teve, ainda fazem num hotel histórico aqui de Brasília, né? Que foi o primeiro hotel a ser construído ali na margem do lago e é muito interessante, mas realmente você não tem essa pujança que você vê em São Paulo ou Rio de Janeiro, em que você tem, inclusive, clubes nas cidades próximas. Em Sim. São Paulo, praticamente em todo lugar você tem um clube e bons clubes. Então, no Sul também, né? São Paulo dá para. Eu acho que dá para a gente falar que a gente tem clube. A gente vai bater um papo com o Silvio, acho que semana que vem, ele é de lá, mas dá para a gente falar que a gente tem clube por bairro, Por né? Que baixo. você tem bairros, é sério, é por Não, bairros. o Igual negócio você é tem sério. as prefeituras regionais ali, a administração regional, dá para falar que tem clube nessa mesma situação, porque São Paulo realmente tem muito carro, né? É, Várias tribos, é impressionante. São Paulo, acho que São Paulo é um grande reflexo do que tem acontecido no é cenário do verdade. automobilismo no Brasil, né? O Sul também, né? O Sul também, você encontra isso, né? Eu fui a um evento que foi ótimo lá em Pomerode, há 2 anos atrás, e fiquei encantado. O carro É, vindos daquelas cidades menores, e uma garotada nova, assim, restaurando carro nacional, assim, chegava um Voyage impecável, um é muito legal isso. Gol, chegava, enfim, mas tudo assim, parecia saído da fábrica. Uma turma muito animada, super receptiva, o pessoal recebe muito bem, né? É uma experiência interessante. Então, nós temos essa dificuldade. Uma coisa que às vezes eu sinto falta nos eventos é uma apresentação dos veículos, andando, Hum, andando. Acaba que os nossos eventos, de modo geral, né, acho que no Brasil todo, é um tanto estático. sim. Não precisa andar muito, mas
É interessante. Dois eventos que você deve conhecer, o de Buenos Aires, né? Sim, outro Que é em clássico. San Isidro, eles fazem uma pequena pista de competição e de desfile, e os carros chegam até a desenvolver alguma velocidade ali, eles têm um acervo de carro de competição espetacular. E uma vez eu fui ao London Classic Show, 2 anos atrás. É num centro de exposições enorme. Aliás, eles fizeram, acho que o hospital, o Nightingale, um hospital de campanha na Covid, eles fizeram nesse centro. Ele é imenso, ele deve ter, sei lá, uns 800 metros ou 1 quilômetro assim, um grande retângulo. Dentro dele, eles colocam pneus, como se fossem aquelas antigas pistas de corrida, e fazem, assim, de 3 em 3 horas, andam Por pelo essa evento, pista. assim, alguns automóveis, Que inclusive legal. de corrida. Eu vi a Benetton do Schumacher, estava andando ali, né, dá uma acelerada e tal, em meio que 400 ou 500 metros dentro do evento, e a exposição gira em torno disso. É muito interessante, eles fazem assim, de 3 em 3 horas ou 4 em 4 horas. Então você vê o carro funcionando, na carro a vapor, etc., o carro funcionando. Eu É muito gosto dessa legal ideia. ver o carro parado. É lógico que é uma oportunidade única, né? Porque você consegue criar uma intimidade com o carro que de repente você não tinha acesso, ou você só Isso. via em revista, aquela coisa toda. Então você consegue ficar ali, namorar o carro, observar cada detalhe. Mas ver esse mesmo carro funcionando é uma É, experiência mágica, né? Eu é tenho verdade. essa sensação. Eu gosto muito também de ver. Araxá, quando faz aquele passeio, E o tour, né, o exato. tour ali, pô, aquilo é muito legal. Aquilo é E a muito cidade legal. toda vai assistir, na cidade toda de Araxá vai assistir aquele tour. Araxá é um O exemplo pessoal fica parado de se poder esperando. fazer. De 100 carros que saem, volta só 80, porque os outros não ficaram pelo caminho. Que já é. Se não for É assim também verdade. não tem graça. Não, não tem. Mas Faz é parte. assim. Faz Faz parte, né? Faz parte, faz parte. parte. O pessoal tá falando aqui, ó, aqui, cadê? People Beach também tem isso Pebble mesmo, Beach. verdade. People Beach Pebble também Beach tem. tem, eles têm. É outra relação que eles têm com o automóvel, né? É, Eu acho que vem acontecendo muito isso aqui também, né? De ter alguns eventos em que os carros não estão estáticos, eles estão andando, né? Você vê os ralis, o próprio CBR, a coisa vem acontecendo, vem ganhando força ano é, a ano, né? Colocar os carros para andar, faz bem, afinal de contas, o carro precisa andar, né? O auto é claro. móvel, né? Ele não é um auto fixo, né? Então, realmente faz todo sentido. Eu acho que vai começar a acontecer isso mais ainda, viu, Aldir? Eu acredito, o Rally, por exemplo, está tendo uma expansão grande. Eu acho que é algo que a gente precisava, talvez, conseguir fazer, depende do patrocínio e tal, mas fazer um pouco mais de etapas, né? Sim, Mas é algo, acho que prova de regularidade, enfim, isso daí. Havia, né? O Rio de Janeiro fazia muito subida de montanha. sim. Era uma tradição no Rio de Janeiro a subida de Da montanha. Gávea, É, o Paulo década de Scali tem um 80, livro maravilhoso retratando isso, o Rio de isso. Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma história, né, ali nos anos 30, 40, 50, muito É, forte com automobilismo, né? subir a Niemeyer ali era É, Pintacuda e outros, é isso né? aí. Aí em Brasília vocês têm um passeio também, não tem? Um Nós rally? temos um rally, temos uma etapa do Um rally. rally? E Uma etapa é do bacana, rally. tem adesão, como é que funciona isso aí? Não, funciona, tem adesão, aquela coisa da distância, às vezes, ela acaba Atrapalha um limitando, pouquinho, né? atrapalha um pouco, porque o carro que vem de fora tem que vir, né, a uma estrada e tanto, um caminho e tanto para vir. Mas é muito interessante, eles fazem uma marcação que envolve quase que um tour por Brasília, né? Legal. Na área turística de Brasília, passa pelas pontes, o lago, Praça dos Três Poderes. Então, é muito bonito, com variações, com algumas variações de ano para ano, claro, mas é bem interessante, é uma das etapas. Mas a gente queria poder fazer mais, porque é muito agregador, né? É muito Sim, agregador. O Rally é muito agregador. Nós temos, aliás, um sócio que é craque nisso, que é o Renato Malcotti. sim, sim. É um ralizeiro de primeiro. O ano passado, quando eu tive aí, eu tive lá no museu, na sede de vocês, e tinha lá uma Alfa que um amigo ia usar, ele tinha colocado uma foto, o Arno, não
não sei se o Arno estiver assistindo a gente, não sei se você conhece ele, o Arno lá de Florianópolis, e ele é ralizeiro. Aí eu falei, ó, seu carro aqui, ó, que você vai ficar. Eu acho que era uma Julieta, não me recordo, era uma Alfinha, preparadinha, e ele falou, pô, vai do Malcote e tal, vai ter um rally, uma etapa aí, tá preparando, ele vai me emprestar o carro. Pois é, não, o Renato ele ainda faz isso, ó, quem quiser vir, ainda tem carro aqui à disposição para participar, ele é um grande incentivador, um grande amigo. Bacana. Escuta, e o futuro? Como é que você acha que vai ser o futuro agora, com essa nova geração de carros chegando? A gente estava falando um pouco mais cedo, você falou sobre a abertura da importação nos anos 90, comecinho dos anos 90, veio uma enxurrada de carros, né, para o Brasil que parecia essa coisa de alienígena, os carros tão diferentes que eram. E esses carros estão ficando antigos, né? E você vê um impacto muito grande nos grandes eventos. Por exemplo, o evento de Águas de Lindóia, o Araxá, eu acho que é um pouco menos sensível a isso. Mas, num cenário geral, como é que você vê o futuro do antigo mobilismo com esses carros? A gente já falou aqui das tribos, de acolher todo mundo, mas você acha que vai mudar muito a questão dos valores? Como é que você acha que vai ficar? Como é que você vê um evento, por exemplo, daqui a 10 anos? Entendeu? Eu acho que a pergunta é interessante, porque às vezes eu fico me indagando sobre isso. Quer dizer, como será? Eu tenho a impressão que vai haver houve na verdade, uma democratização do automóvel, né? Em termos quantitativos. Em termos quantitativos é extraordinário. Eu lembro que, por exemplo, a fila de espera de um Puma, na época em que eu comprei era de 6 meses. Era de 6 meses esperando um Puma. Então, se você entrasse num consórcio, você conseguia tirar o carro, se sorteado ou claro, pagando lá, dando lance, você conseguia receber em um mês, o que era um troço espetacular, porque a fila de espera, se chegasse na revendedora, era 6 meses. Hoje a coisa é muito mais democrática, os carros estão, e claro que à medida que você populariza, os carros vão ficando muito iguais. Sempre existirão supercarros. Agora, é interessante, o segmento de alto luxo é que eu acho que, do carro saloon, que acaba diminuindo. Você vê que todo carro de alto luxo hoje, normalmente, tem sido um super esportivo. Claro, vocês têm as Maybachs, você tem carros, mas, assim, o grande segmento de alto luxo acabou sendo muito direcionado para o carro super esportivo, coisa que você não via. Você não via isso no pré-guerra. Isso, a família Land Rover tomou, eu acho que o lugar desses carros, né? Isso, o sedã mesmo tá cada vez você mais vai ter, baixo. nós vamos começar a assistir exatamente SUVs. As SUVs têm que ter o seu espaço, né? Porque hoje é um carro, acho que 25% da frota é de SUVs, então você vai ter o SUV como um clássico, e vai ser um futuro clássico, vai acontecer isso. Carro elétrico, quer dizer, vamos começar a ver... Eu estava evitando falar sobre carro elétrico, porque Itaipu, a gente vai precisar de uma live só para isso. O Itaipu feito pela Gurgel, né? Eu vi esse carro. Elétrico. Eu vi o carro parece uma cunha, parece um formigão pequenininho. Parece um vermelho. Isso, ele mesmo. Vermelho, ele estava em Lindóia, quando eu estive lá. Esse aí. Ele estava lá em Lindóia, foi premiado em Lindóia. Então, o Itaipu, isso vai ser o futuro, os híbridos, os elétricos, tudo isso. Então, mas esses carros vão resistir tempo suficiente para se tornarem carros antigos? Será que a gente não está entrando numa época, eu imagino isso daqui a 10, 15, 20 anos, mas será que não vem aí uma época de obsolescência programada de fato? Você compra um carro, ele vai durar tanto tempo, depois você vai lá, descarta e pega outro. Muito parecido com o que acontece com o seu telefone hoje. E não estou falando de uma maneira pejorativa, estou falando de uma maneira programada mesmo, um rumo que a indústria talvez esteja tomando, né? Porque bateria, você imagina como é que você vai trocar o chassi de um carro? Talvez a coisa fique meio inviável, né? A bateria é o grande
é o grande ponto, porque ela hoje, no carro elétrico, por exemplo, uma vez perdida a bateria, o custo-benefício de você trocar a bateria é inviável, porque o carro não vale mais a pena você colocar uma bateria nova num carro que tem Ultrapassado. 10 anos, 12 anos. Se Ele ele tem realmente mínimo, fica se ele inviável. tiver 5 anos, o ciclo de um automóvel médio, com 4 anos ele sofre uma intervenção, que é uma reestilização, uma atualização de geração, alguma coisa assim, e com 8 anos ele é substituído. Isso é uma média da indústria. Ou seja, o carro com 8 anos, com 10 anos, ele já é um carro literalmente ultrapassado. A concessionária está vendendo um produto radicalmente diferente, já em termos, pelo menos, de É tecnologia, verdade. né? Fica inaproveitável. Aí o seu ponto é muito relevante. Ele sobreviverá a mais 15 ou 20. Talvez você tenha que, num determinado ponto, você tenha de reduzir a, a, a consideração, o conceito de antigo para esse tipo de automóvel. Senão ele não vai ser jamais preservado, ele vai se destruir antes de chegar a Sim, esse momento. Talvez sim. não 30 anos, nós vamos ter que calibrar como considerar antigo antes que ele desapareça, porque ele tem um tempo de vida útil, ele precisa ser entendido como algo aproveitável para o futuro, como coleção, antes dele desaparecer. E ele dificilmente vai resistir 30 anos. Ele vai ser um móvel e não um automóvel. Porque ele não vai. Móvel não, um imóvel. Perdão, um Vai ser imóvel um e não um automóvel, imóvel. porque ele não vai conseguir se recuperar. O Nasser, o nosso saudoso Nasser, ele tinha um artigo, uma vez que ele publicou há muitos anos atrás, eu achei bem. Deve ter uns 20 anos esse artigo, e que ele dizia isso. Como está sendo será mais difícil, se ele disse na década de 90, você fazer a restauração eletrônica de determinados veículos em que cada vez eles tenham mais componentes eletrônicos, eles têm mais componentes eletrônicos, um computador, 2 computadores de bordo. Então, isso, como eletrônica é algo descartável, não, você joga computador fora, você dá um up uma vez só e depois disso Você pega outro. pega outro. Como seria essa recuperação desses automóveis quando começarem a dar pane? Nós já estamos, de certa forma, começando a viver esse tipo de problema com alguns carros que hoje estão fazendo 30 anos. É a dificuldade de você restaurar um determinado mecanismo que antigamente era simples. Né? Futuro, eu diria que É, está meio. Está por ser escrito ainda, é. literalmente, né? Tem coisas que a Mas, gente consegue escrever com é, certa facilidade, mas nesse caso, Mas realmente. o ser humano ele é muito criativo, ele dá um jeito. Ele dá um jeito. Existirão colecionadores que hoje são jovens, que daqui a 20, 30 anos eles vão estar lá colecionando os ímãs, eles vão dar um jeito. Eu Legal, confio nisso. legal. Aldir, nós estamos a 2 minutinhos, o Instagram acabou de me avisar, a gente tem 1 hora contada para falar. Eu vou mandar um abração para todo mundo aqui, ó, para o Silvio, o Chau tá falando para caramba aqui, ó, que o carro a partir de 2000 não terão mais antigos. O assunto, nós entramos no finalzinho aqui, nós entramos num Do assunto assunto polêmico, gostoso de é conversar, né? verdade, é verdade. É Tema praticamente um empolgante. exercício de futurologia isso. Gente, eu vou mandar um abraço, um beijão para todo mundo, pedir desculpas, hoje eu estou num ambiente um pouco diferente aqui, não consegui chegar em casa a tempo, mas foi um prazer falar com o Aldir, foi muito legal, Aldir, obrigado por ter aceito o convite de participar aqui da live da Federação. Mandar um beijo para todo mundo e passar a palavra para você fazer as suas considerações finais e já se despedir do pessoal também. Bom, vou falar rápido, porque eu sei que geralmente cai. Um Então, minuto, um minuto. é só para dar um abraço, dizer da minha satisfação de estar aqui. Eu acho que a live foi uma grande coisa que nós realmente estamos experimentando, porque eu acho que isso vai ficar, está integrando pessoas que vão se conhecer melhor quando voltarem os eventos e no meio dos eventos, entre os eventos. Agradeço a todos de coração essa oportunidade, a você, Par, que está conduzindo muito bem as lives, e agradecer de modo geral a todo mundo, porque o Antigo Mobilismo, para mim, realmente tem sido uma coisa excepcional, muito boa na minha vida, tem me dado muito prazer. Então, é só esse muito obrigado a tudo isso. Legal, gente. Gente, é isso aí. Boa noite em todos, então. Um abração. Até
quinta que vem com as nossas lives aqui da Federação. Aldir, boa noite, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Até logo. Até mais.